Pode orar para gente. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça te damos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos mais uma vez para louvar e bendizer o seu santo nome e agradecer pelo tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor nos deu para chegar aqui assim, com segurança e ver também seus filhos tranquilo, alegre, com o coração voltado para ti. Jesus querido, Jesus maravilhoso, te peço nesse momento, Senhor, perdoar nossas falhas, nossos pecados em palavras, obras e pensamentos. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor deu a cada um de nós e aos ouvintes também da sua palavra. Aleluia. Senhor Jesus, receba, Senhor, os nossos louvores que iremos entoar em seu santo nome. Receba as nossas petições, opera maravilha, Senhor. Sua palavra nos diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria presente. Eu tenho certeza que o seu Espírito Santo está aqui conosco. Amém, Senhor. Nos orientando, nos abençoando. Receba, Senhor, essa reunião. Jesus querido, Jesus maravilhoso, fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. O ouvinte da palavra de Deus. Hoje os louvores vai ser nos cadernos. Número 1 do caderno. É um louvor bem conhecido. Peço vocês que vocês nos ajudem para que nós possamos estar na mesma comunhão. Instante sublime. Instante sublime, lá no Calvário, Em uma cruz de madeira, foi pendurado, juntamente com Cristo, lá está meus pecados, ele no meio e 2 ladrões ao seu lado, e Pilatos escreveu bem assim: ele é rei dos judeus, em hebraico, grego e latim. Esta mensagem da cruz também serve para mim, e por este motivo hoje tenho vida sem fim. Naquele momento, veja o que aconteceu. Até o brilho do sol desapareceu. Dava trovões e a terra tremeu, quando expirou na cruz um Filho de Deus. Quando expirou na cruz o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Ainda vamos louvar o nome do Senhor com o número 4. Aleluia, eu te dou. Número 4. Um dia o tentador veio pra me atacar, mas o meu bom Jesus estava pronto para me livrar. Glória, aleluia, eu te dou. Glória, aleluia, eu te dou. Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Pois Cristo olhou para mim, estendeu-me a tua mão e me disse: filho querido, venha receber perdão. Glória, aleluia, eu te dou. Glória, aleluia, eu te dou. Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Louvarei, a ti louvarei,
Jesus, a ti louvarei, porque tu és rei na glória, e na terra também tu és rei. Glória, aleluia, eu te dou, glória, aleluia, eu te dou. Jesus Cristo é meu Salvador, Jesus Cristo é meu Salvador. Glória a Jesus. Ainda vamos louvar o nome do Senhor com o número 9. Já achei uma flor gloriosa. E essa flor é Jesus. 9. Já achei uma flor gloriosa. A quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa. Entre mil a mais bela será. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muito foi achada a rosa e o provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao seu nome, Senhor. Ainda vamos louvar o nome do Senhor com o número 10. O meu coração se regozija no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se abrirá em glorificação, porque me alegro na sua salvação. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti. Rocha inabalável é o nosso Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá, e a seus santos eternamente guardará. Ele exaltará do seu ungido poder, porque o Senhor é o nosso Deus. Não há santo
ouvinte da palavra de Deus, a palavra hoje vai ser em Efésios 5, 17 ao 21. Vamos ler a mensagem, aquele que puder, que tiver acesso à a palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos buscar Jesus quando nós pode achar. Ouvinte, Jesus já está às portas, já está voltando. Vamos buscar ele quando nós podemos achar. Aleluia. Efésios 5, do 17 ao 21. Todos encontraram? Amém. Efésios 5, 17 diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando salmo salmodiando ao Senhor no vosso coração. 20. Dando sempre graça por tudo, não, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Senhor nosso Deus, nós glorificamos a Ti já pela leitura da Tua palavra e na certeza que Tu vai nos enviar dos altos céus algo para nos alimentar espiritualmente. Esta palavra viva que saiu das entranhas de Deus para que nós hoje pudéssemos ser vivificados após esta palavra. E por isso damos graça pela Tua presença e pelo Teu grande amor que Tu tem dispensado para nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos hoje, como de costume, sempre nós separamos uma palavra-chave dentro dos temas que nós falamos, todas as oportunidades que temos. E hoje, dentro desta palavra, nós temos aqui uma palavra que nos chamou a atenção, que fala exatamente da embriaguez. Não embriaguez com o vinho. E hoje nós vamos levar esta embriaguez para um lado espiritual que foi algumas vezes confundido por homens, desde lá do Velho Testamento e no Novo Testamento também. Nós temos lá no Velho Testamento aquela passagem de Ana com o profeta Eli, o qual aquela mulher ali chorando, clamando a Deus, e Eli foi chamar a atenção daquela de Ana, e aquela hora ela estava embriagada. Ela falou: não, meu senhor, eu estou embriagada assim, mas com a grande dor que tem no coração, e contou ali a situação dela, que ela era uma mulher, era a segunda mulher naquela família, e ela era rejeitada pela outra, e ela se sentia amargurada com aquilo. E ela orava ao Senhor pedindo um filho, portanto Deus o abençoou, ela sendo mãe do profeta Samuel, que tanto bem fez ao povo de Israel. E no Novo Testamento nós vemos ali em Atos dos Apóstolos 2, quando as pessoas que estavam naquela festa ouvia falar de Jesus, da salvação, na sua própria língua, eles admiraram porque era 9 horas da manhã e aqueles homens, era impossível estar sendo embriagados. Vamos cantar um louvor então que faça esse barulho aí, depois a gente continua na palavra.
Vamos louvar o Senhor com o número 16. Era 100 ovelhas. Número 16. 16. Eram 100 ovelhas, jogando a Cristo. Eram 100 ovelhas, amante cuidou, porém uma tarde apontava todas, e faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou a Cristo, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, foram suas feridas, foram em seus ombros, e ao reino voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas, e quer te salvar. As 99 deixando a Cristo, e pela montanha a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, foram suas feridas, foram em seus ombros, e ao ele voltou. Aleluia, Jesus. Aí vamos louvar o nome do Senhor com o número 18. 18. Contai-vos o que eu peço do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mostrou eu vencer completamente, como Cristo nem o outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desejo e compaixão, sem fim, nem outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama, cada dia ele vem, a vida cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Tu me com braços fortes de ternura, tu me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desejo e compaixão, sem fim. Nem outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divino ao restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desejo e compaixão sem fim. Nem o outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia, Jesus. Em tudo nós te damos graça. Aleluia. Então, continuando, irmão, nós falava da embriaguez. Então, por 2 vezes, nós demos, tem mais, mas
separamos esses dois exemplos. Um que Ana, quando Ana chorava aos pés do Senhor pela mágoa, pela a dor que ela passava lá no seio da sua família, e a outra foi em Atos dos Apóstolos, quando a descida do Espírito Santo, foi ali o cumprimento da profecia de Joel, quando o povo ouvia falar da salvação na sua própria língua, eles admiraram, porque como podia, aquela hora da manhã, não podia ter aqueles homens embriagados ali e eles ouvindo falar da salvação na sua própria língua. Mas existe uma outra parte da embriaguez que o próprio apóstolo Paulo ele recomenda. Nós temos alguns textos. Nós vamos abrir Lucas 21, 34 e 36. Lucas 21. Eu estava separado aqui, acabei tirando o papel que estava marcado. Posso ler? Pode ler. O sermão profético continua a vigilância. E olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 36? Pode ler o 36 também. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui já dá um outro sentido esta palavra embriaguez. Fala de uma embriaguez espiritual. Por causa desta embriaguez espiritual que algumas vezes o homem confundiu com a embriaguez da carne, mas esta embriaguez espiritual, ela acontece com certa frequência nos meios que nós conhecemos hoje como igreja. Ali nós vimos pessoas emotivas na sua razão carnal e começa a fazer coisas estranhas que só um bêbado sem consciência faria. Então esse já é um tipo de embriaguez espiritual a qual Deus não está operando naquilo. Nós já contamos que uma vez, tem um vizinho da gente aqui, insistiu para a gente ir lá assistir o culto, porque era uma bênção muito grande. E quando chegamos lá, uma comunidade de pessoas de idade já, porque aqui em Maricá a maior parte da população já é com a idade avançada, e aquele cidadão colocou aquele monte de velho de joelho lá e começou a orar. Orar, repetir a palavra 1000 vezes, aí depois aquele tom foi aumentando, ele passou a gritar, repetindo as mesmas palavras. Já tinha mais ou menos 40 minutos que o povo estava ali de joelho. Eu, por exemplo, levantei, porque o corpo já começou a doer. E aquele homem começou a zurrar. Parecia um jumento zurrando. Era um troço muito estranho. Isto é classificado como uma embriaguez espiritual. Tinha um outro grupo lá em Nova Iguaçu, perto, vizinho da gente. As mulheres vestiam todas como uma baiana de um centro espírita, colocavam os filhos batendo ali uns tambor, aqueles tambor que bate lá no espiritismo, e aquelas mulheres rodopiavam dentro daquele salãozinho, era até um salão pequeno, dava uns 3 tamanhos desse estúdio aqui, e rodopiava ali. Aí eu pude notar por que o próprio Jesus ele chama a atenção desta embriaguez. É uma glutonaria, quer dizer, é algo que dizem que estão se alimentando, mas não, estão
já infartado já com aquele tipo de coisa que acha que é alimento, mas é um alimento que faz mal, um alimento espiritual. E da mesma forma, é esta embriaguez espiritual que o homem foge do controle e não passa a não ser mais um culto racional, passa a ser um culto de uma embriaguez espiritual que ninguém consegue entender nada. Agora, voltando ao texto que nós acabamos de ler em Efésios, porque esse texto ele é rico em ensinamento para as nossas vidas. Por exemplo, o versículo 17 diz: pelo que não sejais insensatos. Então, na nossa tomada do Espírito Santo nas nossas vidas, tem que ser uma coisa sensata, alguma coisa que as pessoas possam entender. Porque o evangelho que o próprio Jesus trouxe, ele foi um evangelho simples para que pudesse alcançar as pessoas de bom grado. Portanto, pessoas que se acham mais importante do que o outro, ele começa a querer basear os seus conhecimentos de prosperar em cima dos outros. Aquilo, eles começam a falar mensagem que ninguém entende, eles não conseguem entender uma mensagem que é simples, e por isso nós vemos aqui neste verso 17 que o apóstolo Paulo ele fala bem claro: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Será que a vontade do Senhor é que o povo fica sapateando, gritando, falando coisas, línguas que não diz nada com ninguém? Que o Evangelho, ninguém foi convencido da salvação em Cristo Jesus? E o verso 18: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Porque dentro destas misturas há muitas confusões, que um concorda, o outro não concorda, e aquilo ali sai, quase tapa nesses meios conhecidos como religiosos, quase obreiros ali saem, tapa um discordando do outro, porque não entendeu nada, e aquele que queria que fosse entendido quer que o outro entenda de qualquer maneira, e dá muita confusão. Então, esse verso 18 ele nos chama a atenção disso. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Será qual o Espírito que Paulo está falando? Será que não é o Espírito Santo, não? Porque o Espírito Santo, ele é suave, ele é consolador, ele nos dá entendimento para entender o que Deus quer falar conosco. Então é completamente o contrário daquilo que está sendo entregue dentro de uma embriaguez espiritual, de uma embriaguez, vamos dizer, nem espiritual, é emocional. E o verso 19: falando entre vós, em salmos, quando fala de salmos aqui, está falando de quê? De louvor. Porque os salmos, ele tipifica bem o louvor que nós prestamos a Deus em nossos cultos racionais. E hinos e cânticos espirituais. Quando o Espírito Santo visita, que vem aquele cântico gostoso que sai de lá do nosso interior para o exterior, para fora, enchei do Espírito. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, quantas vezes que nós estamos ali participando de um evento deste, e vem aquele algo tão gostoso lá dentro dos nossos corações, que é um louvor, é o salmodiar, é o louvar a Deus no silêncio dos nossos corações. E só Deus vai ouvir aquele louvor, que muitas das vezes nós próprios não estamos ouvindo, mas Deus está retirando de dentro das nossas entranhas esses louvores que está agradando, porque é um sentimento de prazer, de alegria, por estar sendo visitados pelo Espírito Santo.
Não é por um barulho de uma máquina, de um vizinho desavisado que vai nos tirar a comunhão. É algo que nos atrapalha, mas vamos glorificar a Deus, porque nos faz bem. É uma alegria, não é uma bebedeira espiritual, é algo que nós prestamos porque honramos ao Deus que nós servimos. E o 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só através de Cristo, do Filho de Deus, é que nós alcançamos este conhecimento, alcançamos este prazer de cultuar a Deus, de prestar esse culto de louvor e nos alegrar, porque louvor ele fala também de alegria. E o último versículo diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Porque será que pela nossa razão nós nos prodiga sempre, não? Ele sempre, através do Espírito Santo, ele nos modera. Ele nos dá a condição de passar certos pedaços, porque só o Espírito Santo é que faz isto com o homem. Porque o homem, através de Adão, ele herdou algo muito ruim. Mas através de Cristo Jesus, nós alcançamos a grande maravilha da salvação e o prazer de voltarmos diante de Deus. E com isto vamos buscando preparo para alcançar aquele grande dia que nós estamos esperando, que é o arrebatamento da igreja. Amém. Amém. Alguma coisa, Henrique? Para completar a palavra do discípulo do Senhor, do profeta, né, do Paulo, né? Ele diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Em cada palavrazinha, em cada letra, Deus está falando com a gente, dando despertamento, nos orientando, para a gente entender o que acontece. Muitas das vezes a gente vai em várias denominações, tem costumes. Esses costumes, a maioria dos costumes, costuma tumultuar nosso caminho perante o Senhor. Confunde, né? Confunde, sabe? Aí a gente esquece que é o Todo-Poderoso que comanda tudo. De 42. Amém. Qual? 42. 42. Vamos louvar o nome do Senhor com o louvor da harpa. 42. Vou contar-vos o que eu penso do meu mestre. Não, peraí. 42. Saudai o nome de Jesus. Estou olhando diferente. Saudade, Jesus. Saudai a Jesus. Desculpe, perdão. Saudai o nome de Jesus. Arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. Escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoado cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória,
Aleluia. Bendito Glória seja o seja nome do dada ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ana, uma glorificação para a gente estar encerrando esse culto. Glória a Jesus amado. Eu sou tua filha, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, Jesus. Senhor, queremos te agradecer por essa Ouça a oração da tua oportunidade filha, tão Jesus. linda, tão maravilhosa de Aleluia. ouvir a sua mensagem, Senhor. Porque essa mensagem, a gente ouve a sua voz, Pai. Por isso, é só glória para ti, Sim, Senhor. Jesus. Porque nós estamos aqui porque o Senhor está nos dirigindo. É A verdade. sua mensagem, a sua palavra, a cada dia mais a gente ouvir e vigiar, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor sempre nos deu, Pai. Aleluia. Só muita gratidão a Ti. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai. Amém. Senhor, eu ainda quero pedir a Ti, ó Deus, a favor da vida ali do Anselmo, Pai, e todos os seus familiares, ó Deus, que Tu possa ter de misericórdia, que eles possam ser alcançados por Ti, Pai querido, naquele grande dia, Senhor, eles possam ser escolhidos por Ti, meu Deus. Toca no coração deles, Pai, das crianças, dos adultos e todos os seus familiares. E também a lembrando da Sandra, Senhor, a lembrando do José, a lembrando da Zilda, também do Leandro, da Fabiana, também a Shirley, o Alex, e também o Arthur, o Adriel, a Nathalie, o Cauã, a Stefana, Pedrinho, a Sofia e a Tainá. Pai querido, que o seu nome venha ser glorificado na vida de cada um dos meus familiares, ó Deus. Tenha de misericórdia, Senhor. Alcança todos eles para Ti, ó Deus. E não deixe que venha se perder. Mas que o seu nome venha ser glorificado na vida da família da Joaninha, do Henrique, do teu filho Natalina, a Elzia, a Nilza e todos os seus familiares. Assim, em nome de Jesus, amém. Uma palavra também, Jesus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa reunião maravilhosa. Queremos colocar também todos os familiares, os ouvintes da palavra de Deus. Aleluia. O Senhor venha visitar cada um deles, que nesse momento cada um deles estão precisando de uma bênção da Sim, sua Jesus, presença. visita Que cada a sua coração, presença Senhor. esteja não só Aquele que está conosco, no mas com eles hospital, no também. CTI, no Então, os ouvintes da UTI, palavra, nos manicômios, receba Senhor. essa Tem oração que é misericórdia, para Senhor, todos no os nossos trabalho. familiares. Assim Sim, te Jesus. agradecendo por essa Que linda venha ser reunião, alcançado por que Ti, ela Senhor. vem muitos e muitos dias Sim, ainda, Jesus. ser Aleluia. presente em nossa Sim, vida. Assim te Senhor. agradecendo. Se despeça agora, Senhor, não da sua presença. Te despedimos aqui da reunião, mas Sim, jamais da Jesus. sua presença. Sim, Continua Senhor. conosco, nos protegendo e nos guardando em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jesus. Quero completar pedindo àqueles que vão participar deste culto, o barulho que veio da máquina do vizinho ali, mas nós cantamos louvor para poder a palavra ela ficar bem visível, bem audível, para que todos possam entender. E também puder passar, nos ajudar a divulgar este evangelho, porque nós esforçamos para divulgar um evangelho da verdade, o evangelho que Jesus nos ensinou para libertar vidas, para alcançar para o reino dos céus. E a paz do Senhor para todos. Amém. 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 Senhor, da minha. Pai, Senhor. Esqueceu de mim, ó. Hã? Esqueci, Joaninha. Devagar.